Está começando mais um Futebol de Sutiã. No programa de hoje a gente traz os comentários da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com um novo líder. E traz também uma matéria sobre o Campeonato de Surf Estudantil e o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Fique com a gente! E antes de começar, a gente queria agradecer ao Pelé Arena Café e Futebol, que é esse local que a gente faz as gravações, e também a Malve, que a partir dessa semana é a nossa patrocinadora. E partindo para os comentários da 31ª rodada, que tem o novo líder. O Vasco ganhou do Bahia e assumiu a ponta da tabela. E merecidamente o Vasco é o líder do Campeonato Brasileiro. Teve uma atuação de gala no jogo contra o Bahia, lá em Pituaçu. Um jogo difícil, né? Jogando o Bahia dentro de casa com o estádio lotado. Felipe e Diego Souza comandaram a vitória vascaína por 2-0. O Felipe mostrou que é o jogador de categoria do Vasco, é o jogador que dá qualidade aos toques de bola do Vasco. E o Diego Souza, quando tá naqueles dias, não tem pra ninguém. Ele tava impossível. E o Vasco ainda se fez valer da má atuação do Bahia, que não se encontrou no jogo, e também do tropeço dos outros times que estavam brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo teria sido perfeito para o Vasco, a não ser por um gol ainda anulado do Diego Souza, que estava em posição legal, mas que o bandeirinha assinalou o impedimento. Mas nada que fizesse falta, 2-0 já foi o suficiente. Agora o Vasco está na liderança e o Bahia em 14º lugar. E o Corinthians tropeçou e ficou no empate com o Inter, perdendo a liderança. O Corinthians foi até Porto Alegre e não conseguiu buscar os 3 pontos. Com isso, perdeu a liderança do campeonato para o Vasco. O jogo foi um jogo bom, o Corinthians estava no ataque, o Internacional também buscou muito o ataque. Só que o Corinthians teve um jogador expulso, o Alessandro, no primeiro tempo. No segundo tempo, o D'Alessandro também foi expulso, foi o dia das expulsões dos Alessandros. E com isso, os dois times perderam um pouco o rendimento. O Internacional saiu na frente do Corinthians e o Corinthians tentou buscar o empate, buscar a vitória e só conseguiu faltando 1 minuto para acabar o jogo. Aos 44 do segundo tempo, o Alex cobrou uma falta de muito longe, o goleiro Muriel falhou e a bola entrou e o Corinthians saiu do Beira-Rio comemorando o empate. O Tite até deu uma declaração falando que por ter um a menos em campo, a vitória era difícil e o empate está valendo, porque é muito difícil ganhar do Internacional em Porto Alegre. Com o empate, o Corinthians perdeu a liderança e está na 2ª posição, e o Internacional ainda um pouquinho longe do G5 na 7ª posição. Quem esperava um jogão como foi o do primeiro turno, protagonizado por Flamengo e Santos, se decepcionou. Os dois times ficaram num mero empate. Esse jogo realmente foi bem diferente, né? Aquele 5-4 no primeiro turno, pra mim foi um dos melhores jogos dos últimos tempos, né? Jogou muito os dois times. E esse jogo, primeiro tempo sem criatividade, horroroso, terminou 0-0. E depois, com um pênalti em 2 minutos do segundo tempo, Santos sai na frente, apesar do Flamengo vir jogando um pouquinho melhor. Logo depois veio uma sequência de erros da arbitragem. Neymar cai na área e era realmente um lance para pênalti, mas o juiz não marca. Talvez porque ele tivesse marcado ali aquele primeiro pênalti aos 2 minutos. Depois, um gol anulado injustamente, um gol do Alex Silva de cabeça, do Flamengo, né, que o juiz anulou e não estava. Realmente era um lance difícil, mas estava em posição legal. Mas aí o Flamengo parte para o ataque, joga um pouco melhor, continua dominando mais o jogo, mais posse de bola e termina no gol de empate do Flamengo. E o Neymar, que estava numa tarde inspirada também, segundo tempo, jogou muito. No final, tenta buscar o gol da vitória. Recebe muitas faltas, como todo jogo, ele recebe muitas faltas, mas não consegue. No último lance tem ali uma falta pro Santos, mas fica por isso mesmo. 1-1, um jogo bem diferente mesmo do primeiro turno. E o Avaí ainda tem uma ponta de esperança. Ganhou do Botafogo de virada em casa por 3-2. E esse foi um jogo empolgante para ambas as torcidas, empolgante nas chances de gol e nas polêmicas da arbitragem. Os dois times foram para cima com muitas chances de gol, explorando os espaços principalmente pela direita. O Avaí poderia ter atacado muito mais pela direita, no buraco aberto pelo Lucas, principalmente depois que ele foi expulso e até mesmo antes dele ser expulso, porque a marcação dele não estava muito forte. E o Botafogo a mesma coisa, porque o Robinho estava escalado para fazer uma marcação
fazer a primeira marcação ali pela direita também, mas ele abria uma avenida ali. O Botafogo é que não soube aproveitar aquele espaço. Sobre a expulsão do Lucas, expulsão justa, ele entrou com o pé alto no zagueiro Jean, um lance totalmente desnecessário porque o Avaí estava no campo de defesa. E o outro lance polêmico do jogo, que foi o tal pênalti no Louco Abreu, pra mim não foi pênalti, tanto é que o Louco Abreu disse ter sido puxado pra trás e caiu pra frente, dobrando o joelho. Eu acho até que ele merecia um amarelo por simulação. Mas enfim, o gol do Cleverson também disseram estar impedido, mas até mesmo os árbitros comentando na televisão falaram que não dariam porque era um impedimento muito sutil. Com esse resultado, o Botafogo está em terceiro, está se afastando dos líderes, e o Avaí está em 19º, mas com um gás a mais para agora buscar a recuperação. E num jogo sem graça, São Paulo enfrentou o Curitiba e terminou no empate sem gols. O São Paulo realmente está em crise. Com a demissão do Adilson Batista, que colocaram a culpa toda em cima dele, das 7 partidas sem vitória, o Milton Cruz não conseguiu dar conta do recado também. O São Paulo recebeu o Curitiba no Morumbi, mas não conseguiu sair na frente, não conseguiu marcar os 3 pontos. E com isso veio o título cada vez mais longe. O Luiz Fabiano, que ainda não desencantou no Campeonato Brasileiro, é bom ele se apressar, porque só tem mais 7 rodadas. Então, se ele não correr, não vai conseguir marcar um golzinho no Campeonato Brasileiro. O Curitiba deve ter comemorado o empate no Morumbi, porque é sempre muito difícil ganhar do São Paulo em casa. Então, deve ter saído de São Paulo comemorando. Com esse empate, o Curitiba segue ali no meio da tabela, na 11ª posição, e o São Paulo segue fora do G5 na 6ª posição. E na arrancada do Atlético Mineiro para fugir da zona de rebaixamento, a vítima da vez foi o Fluminense. O Fluminense veio sem seus 2 principais jogadores, Fred e Rafael Moura, que são os melhores cabeceadores, fazem muita diferença ali no ataque. Mas mesmo assim, o Fluminense teve o maior posse de bola. 70% do jogo foi do Fluminense na posse de bola, mas quem foi mais eficiente foi o Atlético Mineiro. O Fluminense não teve criatividade, ficava jogando sempre aquela mesma jogada de cruzamento para cabeçada, mas não tinha Fred nem Rafael Moura, então não conseguiu seus gols. O Atlético Mineiro, ele veio numa proposta de ficar na defesa e partir por contra-ataque. E nisso acabou fazendo os 2 gols e ganhou. Ele que estava na zona de rebaixamento, conseguiu sair e está numa recuperação cada vez mais sólida. Fluminense, com esse resultado, ficou na 5ª posição, ainda está atrás do Flamengo, e o Atlético Mineiro, na 16ª, é o primeiro a entrar ali na zona de rebaixamento. E com muita insistência, o Cruzeiro conseguiu uma vitória ali no finalzinho e se livrou da zona de rebaixamento. Debaixo de muita chuva, o que menos precisa é técnica e o que mais precisa é a raça. E foi assim que o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético Goianiense por 3-2. O time do Atlético Goianiense, que vem jogando um ótimo campeonato, tem muito mais qualidade técnica do que o Cruzeiro. Mas a Raposa insistiu e foi na insistência que até o finalzinho que ela conseguiu a vitória por 3-2. E contando com o nome do jogo, o Anselmo Ramon. Com uma assistência e 2 gols, ele salvou a Raposa da zona de rebaixamento. Foi a primeira vitória do Wagner Mancini no comando do Cruzeiro e a primeira vitória do Cruzeiro no segundo turno. O time ainda está fora da zona de rebaixamento, não significa que ele se livrou totalmente, mas serviu para dar uma parcela de ânimo para a torcida. E o Atlético Goianiense, que não tem mais muitas aspirações no campeonato, está ali ainda na zona de classificação da Sul-Americana, em 12º lugar. E o Grêmio, que segue ali no meio da tabela, empatou com o América Mineiro em 2-2, que é ainda o lanterna. Eu não sei se foi competência do América Mineiro, que já está praticamente rebaixado, em segurar o empate, ou incompetência do Grêmio de estar jogando com lanterna do campeonato, com 1 a mais em campo e não conseguir a vitória. O jogo foi muito movimentado, o América Mineiro saiu na frente, mas tomou o empate, a virada e só conseguiu empatar no finalzinho do jogo. Que por falar, essa rodada foi os jogos dos gols no finalzinho do jogo. O América Mineiro teve o Marcos Rocha expulso e o Grêmio não soube aproveitar, o buraco ficou no meio de campo com a expulsão do Marcos Rocha. E a situação do América Mineiro está praticamente impossível de ser revertida. Ele empatou, mas quase todo mundo que estava ali na zona de rebaixamento ganhou. Então está muito complicado de o América Mineiro sair dali da zona da degola. Já o Grêmio está no meião da tabela, lutando pela Sul-Americana, porque para se classificar para a Libertadores
tá muito difícil, já que ele tá bem distante dos primeiros colocados. E a crise do Palmeiras parece não ter fim. Dessa vez, perdeu dentro de casa para o Figueirense. Os dois times vieram com desfalques, né? Palmeiras sem seu principal jogador, o Marcos Assunção, e o Figueirense sem Igor e Bruno, que também fazem muita falta. E o Figueirense ganhou com facilidade do Palmeiras, jogou muito melhor, e o Palmeiras, na crise que se encontra, deixava o meio de campo completamente livre. E o Wellington Nem estava mais um dia inspirado, o jogador do Figueirense que veio numa crescente no campeonato e hoje é um dos craques do Figueirense, fez um gol, driblou o zagueiro do Palmeiras e fez um gol, bonito gol. E para completar, o Júlio César ampliou para o Figueirense. O único jogador do Palmeiras que tentava fazer alguma coisa era o Valdívia, mas sem o suporte dos outros jogadores e sem muita criatividade do time, não conseguiu fazer nada. O Palmeiras só conseguiu diminuir ali o placar no finalzinho do segundo tempo, nos acréscimos, com o gol do Ricardo Bueno. Figueirense segue numa campanha regular no campeonato em 8º lugar, a 3 pontos do G5, e o Palmeiras cada vez caindo mais em 13º. E na disputa dos aflitos, o Atlético Paranaense venceu o Ceará por 1-0, mas os dois times se mantêm na zona da degola. Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense vem numa crescente, vem começando a regularizar a sua fase. Nos últimos 7 jogos, foram 4 empates e 3 vitórias, então nenhuma derrota por enquanto. E nesse jogo contra o Ceará, o técnico Antônio Lopes fez aquele esqueminha, vou garantir a minha pontuação. Escalou 3 volantes para conter os ataques pelas laterais e conseguiu achar o seu golzinho na bola parada, que é a principal arma do Atlético Paranaense, né, com o Paulo Baier cobrando. Então conseguiu ser 1-0 e se fechou ali, não deixou mais o Ceará atacar. Com a derrota, o Estevan Soares, o técnico do Ceará, foi demitido, o que é uma manobra um tanto arriscada para o Ceará. Ou pode significar a virada de jogo para o Ceará se recuperar, ou então um técnico pegar um time nos últimos 7 jogos, pode também ser uma coisa muito perigosa, até conseguir adquirir o entrosamento e se entender com a equipe. Vamos esperar para ver. Por enquanto, o Ceará é o primeiro ali dentro da zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense vem logo abaixo. E essa foi a última vez que nós comentamos os 10 jogos da rodada do campeonato. A partir de agora, você pode votar nos 3 jogos que você quer que a gente comente. Semana que vem, a gente já começa com os jogos que vocês escolheram. E no segundo tempo, você confere uma matéria sobre o campeonato de surf estudantil e o circuito do Banco do Brasil de vôlei de praia.